No início desta semana, o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, mudou radicalmente o combate que aquele país está fazendo ao coronavírus e decretou também o isolamento da população, fechamento de comércio, restrição de voos internacionais. A repórter Glauciene Lara chegou ontem ao Brasil, ela estava no Reino Unido e ela conta agora nesta reportagem um pouco como foi o périplo para retornar ao nosso país. Está aqui na fila do embarque de Londres Heathrow para Guarulhos. O voo vai sair, embora 217 voos tenham sido cancelados aqui no aeroporto hoje por causa de problemas no controle do tráfego aéreo. Não foi por causa do coronavírus. Tem vários brasileiros de máscara e as pessoas que trabalham no aeroporto usando luvas. Aqui nesse local, o único voo que está saindo é esse, para Guarulhos, no Brasil. Tem vários brasileiros com o mesmo problema que a gente, que é como chegar no seu destino final, porque o voo vai até Guarulhos, mas a companhia aérea tem vários cancelamentos com outros destinos dentro do Brasil. Embarcando agora para Guarulhos, no voo das 8h35 da noite, chega às 5 da manhã no Brasil, e lá é que a gente vai ver como remarcar o nosso voo com destino final em Brasília. Chegamos a Guarulhos às 5 da manhã, dentro do avião, só escutei português, a grande maioria dos passageiros era brasileiro, voltando do exterior. E o avião tinha alguns lugares disponíveis, mas até que veio bem cheio, porque a estratégia da companhia aérea tem sido cancelar os voos nos dias anteriores e concentrar os passageiros em 2 ou 3 voos que saem por semana de Londres ao Brasil. E no avião eu encontrei essa família que ia ficar em Londres até em julho, porque o marido da Mariana faz doutorado sanduíche, mas ela resolveu voltar antes. Por quê, Mariana? Então, pra gente pesou muito a situação de estar longe da família no momento de crise, né? Longe da cidade, da família, os dois com pais idosos e, enfim, também muito medo de depender de alguma situação de ajuda lá. E apesar daqui a gente saber que a gente vai viver a quarentena do mesmo jeito, saber que tem família próxima, que dá um suporte muito grande nesse momento. Eu também conversei com uma aeromoça que não quis gravar a entrevista, que ela disse que a partir de abril vai ter 2 opções: ou receber 50% do salário e trabalhar 10 dias por mês, ou se afastar da empresa durante 3 meses para fazer um curso. Ela vai escolher receber metade do salário. Vamos ver agora como está Guarulhos e tentar embarcar para Brasília. Os voos domésticos também têm vários cancelamentos. Esses que aparecem em vermelho no painel, quase todos são voos cancelados. Tem muita gente com o mesmo problema que o nosso, que é conseguir pegar uma conexão para chegar ao destino final. Meu noivo e eu não conseguimos embarcar no mesmo voo, só tem disponibilidade para Brasília agora dia 29. Então a gente vai de carro, são 12 horas até Brasília, mas para chegar em casa vale o sacrifício. É o 6º país com maior número de pessoas contaminadas na Europa. Já são mais de 8 mil casos. Um deles, que foi confirmado hoje, é o príncipe Charles, herdeiro da rainha Elizabeth II. Ele tem 71 anos. A gente continua falando de coronavírus. Quando a gente pensa em todos os profissionais de saúde que saem de casa para trabalhar, da importância do trabalho deles, a gente acaba meio que esquecendo de outros profissionais que não tratam e não cuidam diretamente da nossa saúde, mas que são muito importantes também, os motoboys. Veja na reportagem do Paulo Acrísio. As ruas quase vazias pela quarentena, mas eles estão lá, rodando dia e noite. Para esses profissionais não tem tempo ruim. Sem emprego fixo, ganhando um percentual por cada entrega, vão ao supermercado buscar compras, levam refeições, remédios, tudo para aqueles que não podem sair de suas casas. Eles também têm família, precisam ganhar o sustento, mesmo sabendo de todos os riscos. Será que não merecem nosso aplauso? E é exatamente com o Paulo Acrísio que eu converso agora. O Paulo Acrísio, que é médico e também repórter aqui da TV Senado. Boa tarde, Paulo. Quais são as últimas notícias da pandemia do coronavírus? Boa tarde, Hermes. Eu estou aqui da minha casa conforme ordem do Senado Federal para minha proteção, porque eu estou na faixa, eu sou idoso. Enfim, eu queria fazer... Esse exemplo aí que a gente viu dos motoboys é um raríssimo exemplo de uma categoria, se pode dizer assim, categoria profissional, uma brava categoria, que se deu bem com a paralisação
quase total da nossa economia. Eu vou voltar já a esse tema. Bom, vamos à atualização aqui com os dados da Universidade Johns Hopkins. Total de casos no mundo, 438.749 casos. Fatalidades, mortes, 19.675, recuperados, 111.933. Qual é o dilema do momento, Hermes? É a paralisação total ou então o isolamento vertical dos cidadãos, como tem sido proposto primeiro pelo presidente Trump e agora pelo presidente Bolsonaro. Isolamento vertical, como já foi explicado aqui, é deixar em casa, isolar apenas os idosos e os que têm alguma doença crônica, ou aqueles que são doentes que podem ser suscetíveis. Bom, isso tem outras implicações. Vamos ver. O que acontece? Nos Estados Unidos, que hoje é o terceiro país, vejam bem, uma potência mundial, terceiro país em número de casos. Os Estados Unidos já estão com 55 mil casos, acima de 55 mil casos e com 802 mortes, segundo aqui os dados. Veja bem, é um número considerado elevadíssimo. E os Estados Unidos são cotados, por assim dizer, como a futura Itália, que é uma previsão bastante pessimista. Mesmo assim, o presidente Trump insiste em reabrir a economia, prometeu para o próximo dia 12 de abril, reabrir a economia full, deixando em casa apenas os idosos e os portadores de doenças. Será que isso vai funcionar? Bom, os Estados Unidos não são um exemplo para o mundo. Conseguiram aprovar um aporte de 2 trilhões na economia. Será que vai dar certo? É difícil, porque no sentido contrário, a gente vê que os países que conseguiram achatar a curva da epidemia, nós temos 2 bons exemplos. O exemplo primeiro da Coreia do Sul, que conseguiu com um número fantástico de testagens, fez muitos exames para identificar os infectados, antes mesmo que tivessem qualquer sintoma, conseguiu isolá-los e, através disso, conseguiu poupar o sistema de saúde daquela massa enorme de idosos e de pessoas com problemas que chegariam ao mesmo tempo nas UTIs, precisando de respiradores, que é o que todo mundo quer evitar. Um outro exemplo fantástico também é o da Alemanha. A Alemanha, vejam bem, começou a se programar para tudo isso antes que tivesse o primeiro paciente infectado. Os alemães são muito planejadores, eles agem sempre com planejamento. E são muito restritos, eles cumprem o que é determinado. Veja que a chanceler Angela Merkel, o que ela fez? Ela está em isolamento voluntário e ela decretou 2 dias atrás que 2 pessoas, acima de 2 pessoas, é considerado uma reunião proibida. Veja bem, só podem transitar 2 pessoas que não sejam da mesma residência e um pouco mais se for uma família. Muito obrigado, Paulo, pelas informações. E a gente já encerra essa edição passando direto para a entrevista coletiva com o primeiro vice-presidente do Senado, o senador Antônio Anastasia, que vai trazer, então, os resultados da reunião de líderes e a definição das votações para as próximas semanas. Uma boa tarde. Acompanhe agora ao vivo a coletiva.